quero compartilhar sobre a força da fé, a autoridade do nome de Jesus, a profundidade da entrega, o valor da concordância. E hoje iniciamos a primeira palavra desta série, chamada O Poder da Oração. Diga para quem está ao seu lado: a oração transforma, a oração tem autoridade. Quem ora, desenvolve intimidade. Quem ora, constrói relacionamento. Quem ora, recebe discernimento. Quem ora, exerce governo. Quem ora, se antecipa aos acontecimentos. Porém, muitas vezes, enxergamos a intercessão como algo restrito a alguns e a oração como algo ocasional, quando na verdade todos fomos chamados para interceder. Interceder significa estar entre duas realidades. O intercessor transita entre céus e terra. Ele ouve o que vem do alto e comunica na terra. Ele percebe o que está no céu e manifesta aqui. Quando o céu é trazido para a realidade terrena, o sobrenatural se manifesta. Esse é o fundamento da oração. Observamos em Jesus que em diversos momentos decisivos, ele orava antes e depois de grandes acontecimentos. Ele orou antes do batismo, orou no deserto, orou nas dificuldades, orou quando tudo estava bem. É a partir do modelo de Jesus que mergulhamos na palavra de hoje. Você está comigo? Diga amém. O primeiro princípio é entender que Deus já conhece nossas necessidades. Ele sabe antes mesmo de falarmos. Então por que falar? Porque quando falamos não é para informar a Deus, mas para revelar nossa dependência daquele que pode suprir tudo. Quando Jesus perguntava aos enfermos o que desejavam que ele fizesse, não era por falta de informação. Todos sabiam quem era cego, paralítico ou leproso. A pergunta era uma oportunidade para que aqueles homens se colocassem vulneráveis diante do Deus que tudo pode. É isso que acontece agora. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua limitação? A partir dessa entrega, o milagre começa a nascer. O Salmo declara que o Senhor cuida dos íntegros e os sustenta em tempos difíceis. A oração é o ponto de conexão entre céu e terra. É o momento de apresentar necessidades, agradecer pelo que já foi vivido, mas oração vai além do que pedimos. Ela nos transforma à imagem de Cristo. Existe uma frase marcante: toda vez que oro, Deus retira algo meu e coloca algo dele. A oração molda nosso caráter. Torna o impaciente mais calmo, o egoísta mais generoso, o duro mais sensível. É impossível permanecer inflexível na presença do Todo-Poderoso. Somos quebrantados diante de Jesus. Somos levados à rendição. E quando isso acontece, algo extraordinário se manifesta. Lembro de um agricultor explicando como distingue trigo do joio. Aos olhos comuns parecem iguais, mas para ele é simples. Espere o vento. O joio não se curva, mas o trigo se dobra com facilidade. Assim também somos nós. Muitas vezes resistimos no tempo de oração porque temos dificuldade de nos expor, de nos render, de nos derramar. Porém, todo milagre começa quando nos dobramos. Deus não rejeita um coração quebrantado. Precisamos resgatar um princípio muitas vezes esquecido ou terceirizado. Quantas vezes delegamos a oração para outros? Quantas vezes esperamos que alguém ore por nós, enquanto nós mesmos não buscamos? A Bíblia mostra homens que tinham tempo com Deus e por isso viveram realidades incomuns. José ouviu o céu e governou na terra. Davi carregava o céu no coração e isso se manifestava por onde passava. Quem ouve o céu governa na terra. Quem não ouve, vive em círculos, dependente da fé de outros, consumindo o que não produz. Quem ouve o céu vive com autoridade, não com medo. A diferença entre quem tem tempo com Deus e quem não tem é vista na reação aos dias difíceis. Davi, mesmo em dor, se levantava. Jó, mesmo na perda, confiava. Quem caminha com Deus não vive de emoções, mas de convicções. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. O silêncio que muitos atribuem a Deus pode ser reflexo da nossa passividade. O cego gritava mais alto quando tentavam calá-lo. Quanto maior a oposição,
maior deve ser o clamor. Há poder na oração, na concordância, na unidade e no nome de Jesus. O que ligamos na terra é ligado no céu. Jesus orou em todos os momentos importantes, antes do batismo, durante e depois. Orou no deserto. Orou antes de escolher os discípulos. Orou antes e depois da multiplicação. Agradeceu antes do milagre acontecer. Isso é fé. Celebrar antes de ver. A oração não era consequência, era a causa do poder que ele manifestava. Uma vida de oração gera manifestações sobrenaturais. Quanto mais tempo no secreto, mais evidências em público. A oração desenvolve sensibilidade espiritual. Você passa a discernir ambientes, intenções, direções. Isso é fruto de intimidade. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, mostrando dependência, reconhecimento e submissão à vontade do Pai. No Getsêmani, em angústia extrema, ele escolheu orar, não fugir, não desistir, orar. Se o próprio Filho de Deus não se movia sem oração, como podemos tentar viver sem isso? Precisamos orar em todo o tempo. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouca manifestação. O que viveremos como igreja e como casa será resultado direto do que geramos em secreto. Deus revela pelo Espírito aquilo que os olhos ainda não viram. Quem anda com Deus não vive tentando, vive obedecendo. Não se move por conselhos humanos, mas por direção divina. Existe uma relação entre oração e tempo. Daniel orou e a resposta foi enviada no mesmo dia, mas chegou depois. O milagre pode já estar a caminho. Continue orando. Continue clamando. Porque quem caminha com Deus sabe, a resposta já foi liberada.